Fala amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos conversar hoje sobre o banco BMG, um banco que vem pagando bons dividendos nesses últimos 2 anos. Só que a dúvida que fica é: vale a pena investir nesse banco ou não? Hoje eu vou fazer uma análise da sua estratégia, dos seus fundamentos, vou também trazer uma análise dos seus dividendos e também de algumas projeções de preço, tá bom? Mas antes da gente começar, pessoal, se inscreva aqui embaixo e deixa já o like também, tá? As duas coisas são muito importantes. Vamos lá para o vídeo. Pessoal, para iniciar, vamos começar entendendo primeiramente quais são os produtos que o Banco BMG trabalha. Existem 3 tripés principais que consistem o banco, que são esses: o varejo, seguridades e atacado, tá bom? Dentre esses, vejam que existem cashback, investimentos, tá? É um banco como os outros e também ele faz empréstimos e ao mesmo tempo também trabalha com a parte de seguros de vida, seguros na vida também. Perfeitamente? Nada diferente comparado aos outros. Hoje ele se encontra com 13,2 milhões de clientes, tá? 57% são com produtos de crédito e 22% com produtos de seguros. Quanto ao histórico desse banco, pessoal, bom, o BMGB4, ele começou em 1930, tá? Foi crescendo com o passar do tempo, vem evoluindo cada vez mais, vemos alguns pontos interessantes aqui, que foi a franquia em 2016, o Banco Digital em 18, 2022 eles criaram o cartão consignado, tá? Em 2023, hoje eles estão trabalhando de forma completa e com serviços focados para públicos de consignado de pessoas acima de 50 anos, ok? Esse é um ponto que a gente precisa ficar de olho, pois basicamente nós precisamos acompanhar se esse serviço ele tem qualidade ou não, tá? Então esse é um ponto relevante na hora que você for fazer um aporte nessa ação. Finalizando a parte da evolução do histórico da empresa, vamos agora para a evolução das operações. Pessoal, vejam a evolução da carteira de crédito do terceiro trimestre de 2022 comparado ao terceiro trimestre de 2023. Tivemos uma evolução, tá? Esse é um ponto muito benéfico. Vejam que no atacado se manteve estável. Com relação ao varejo, teve uma evolução considerável. Na parte de varejos de consignados, se manteve estável, teve uma crescente de 0,1, nada tão relevante assim, mas vejam que essa queda da Selic já tem afetado os resultados do banco, né? Não só desse banco, mas nos outros também, e a tendência é melhorar. Na parte de captação, nós vemos que também tivemos uma melhora aqui. Já na margem financeira líquida, pessoal, vejam que tivemos algumas flutuações aqui, mas nada tão relevante, perfeitamente. E com relação ao resultado recorrente, já tivemos uma crescente, e isso é um ponto muito positivo, tá bom? Bom, para essa melhora, tivemos alguns pontos muito importantes que estão atrelados diretamente à diversificação da carteira de crédito, tá, pessoal? Então vejam aqui que essa diversificação, ela se fez presente nesse terceiro trimestre com uma crescente bem considerável, tá? Conforme eu já relatei para vocês, no varejo teve uma alta, nos consignados também tivemos uma alta, nada tão relevante, mas tivemos. No atacado teve uma queda, mas nada tão relevante, tá bom? Bom, no acumulado, vejam que ficamos com produtos consignados em 60%, parte de varejo 15%, atacado 9%, e temos os outros produtos, tá? O foco realmente é focado em consignados. E para esse produto, pessoal, nós também temos que analisar a correlação com a inadimplência. No caso, como o banco foca muito em consignados, vejam que a inadimplência teve uma crescente comparado aos outros trimestres, porém vejam que o foco do banco hoje é trazer para uma redução de 4,4, né? É manter em 4,4, tá bom? Esse é o foco do banco atualmente, para eles manterem uma evolução das suas operações. E com relação à evolução das suas operações, pessoal, se a gente analisar o índice de Basileia do banco BMG, fazendo uma análise do índice de Basileia do terceiro trimestre de 2023, hoje ele está em 13,5%. Pelo menos o indicado pelo Banco Central, pelo Bacen, é que fique em 13%. Então está dentro dessa margem, porém eu estava analisando que esse banco, nos
trimestres anteriores chegou a margens abaixo desse 13%, tá? Então esse é um ponto importante para a gente analisar, pois esse é um índice que ele é muito elevado em consideração quanto à segurança do banco, tá? Sua estabilidade. E alguns pontos que ajudaram esse índice de Basileia do banco a crescer, a voltar próximo a 13%, pessoal, é com relação à retenção de riscos e também de outros benefícios, tá? Eles cederam 667 milhões de carteira de crédito, eles lançaram novas dívidas subordinadas e também títulos públicos aqui, tudo bem? E além do índice de Basileia, pessoal, outro ponto muito importante para a gente analisar é com relação aos seus indicadores. Vejam que os indicadores atuais, comparado ao terceiro trimestre de 2022, tiveram uma melhora, tá? Então, eu foquei aqui em 4. O lucro líquido, no caso desse trimestre, no caso o último trimestre, foi superior, ponto positivo. Margem líquida financeira teve também uma melhora. Podemos ver aqui que as despesas tiveram uma queda. Quanto à inadimplência, tivemos uma elevação, mas eles trouxeram que a ideia deles é trazer uma projeção de queda para os próximos trimestres, tá? Até porque a Selic vai estar caindo, levando em consideração a projeção de uma economia melhor para o ano que vem, tá? Caso não ocorra nada. Na minha opinião, com esses gastos públicos exagerados, não acredito que a Selic vá chegar próximo a 8, 7% num curto prazo, tá? Talvez chegue próximo a 10, a 9, ano que vem eu não coloco uma projeção a 8% não. Acho inviável isso. Para confirmar também a outra questão do índice de Basileia, pessoal, vejam que os trimestres anteriores estava próximo a 12%. Tá bom? Porém, no compilado do ano de 2022 e 2021, vejam que o índice de Basileia, na teoria, veio positivo, beleza? Trazendo mais detalhes para vocês quanto ao lucro líquido agora, pessoal. Primeiramente, analisando as receitas. Com relação a esse ponto, desde 2021, estamos tendo uma crescente nesse aspecto. Isso é positivo, tá? Ponto positivo para o banco. Contudo, vejam que os lucros estão já mais voláteis. Esse é um ponto que me deixa, de certa forma, cauteloso na hora de pensar em investir nesse banco, tá? Vejam que existe um trimestre aqui que ficou negativo. E esse ponto acaba nos trazendo uma certa insegurança, né? Na minha opinião, no caso, tá? Porém, vejam que desde o terceiro trimestre de 2022, estamos tendo uma elevação nesse lucro. Ponto positivo, porém, a gente acaba ficando receoso por conta desse recorte de tempo, né? Nessa queda dos seus lucros, apesar de existir a pandemia e também a Selic alta, porém, querendo ou não, essa queda nos lucros acaba sendo negativo, né? Mas agora vamos acompanhar os próximos passos, os próximos trimestres, para ver se o banco vai caminhar nessa tendência de alta nos seus lucros, vai continuar crescendo, para aí sim a gente ter uma confirmação se vai dar certo ou não, tá bom? Quanto ao seu PL, hoje ele está na média histórica dele, desde quando ele abriu capital na bolsa. Quanto ao seu VPA, hoje ele está abaixo da sua média, porém hoje ele segue na média comparado aos outros anos, tá bom? Quanto ao PVP do banco BMG, vejam que ele está abaixo da sua média. Isso pode trazer pontos positivos para quem for investir nele, tá? E agora, entrando na parte dos dividendos, pessoal, até atualizando já para vocês, o Banco BMG nos trouxe a informação que ele vai pagar dividendos equivalentes a 33 centavos e 28 centavos, tá? Dividendos e juros sobre capital próprio. Esse pagamento vai ser feito no dia 15 de fevereiro de 2024. Perfeitamente? Trazendo até mais detalhes para vocês quanto a esse pagamento e também quanto ao histórico de dividendos, que é o que muitas pessoas acabam olhando para esse banco quando vão pensar em investir. Vejam que o seu pagamento de dividendos são bem elevados nesses últimos anos. O dividend yield atual dele é de 14% e o dividend yield médio em 5 anos está em 8%. Se a gente analisar até o payout aqui, hoje ele está com payout de 46%, tá? Porém, reparem que em 2022 o payout que foi pago foi bem elevado. Eles utilizaram o caixa para pagar e eu não gosto muito desse tipo de estratégia, tá bom? E o motivo disso foi a queda do seu lucro líquido, tá bom? Trazendo até para vocês agora como funciona o pagamento de dividendos desse banco, pessoal. Bom, 25% é destinado para dividendos, praxe para todas as empresas. Eles acabam também utilizando uma porcentagem para sempre atualizar a reserva do banco, melhorar o seu caixa e deixar estável a empresa. Nada de diferente comparado a outros tipos de empresa que seguem a mesma regra que está em lei. E até se baseando nesses dividendos que foram pagos nesses últimos anos, pessoal, vejam que o seu preço
teto hoje está em 5,94. O preço base que eu utilizei foi em 3,08, ou seja, temos uma margem de segurança bem interessante para o banco, tá bom? Porém, é claro que vocês têm que levar em consideração que o banco pagou dividendos muito acima da média comparado ao ano de 2022, por exemplo, ou até esse ano, tá? Quanto ao seu valor intrínseco, pessoal, aí podemos jogar esse valor bem mais para cima. Hoje, o seu valor intrínseco está em 7,48, comparado ao preço base que está em 3,08, mais do que dobra, né? Mas é claro, pessoal, que eu gosto sempre de ratificar. Preço teto e preço intrínseco, né, o valor intrínseco, não é muito interessante utilizá-los para empresas que não têm lucros líquidos constantes, tá? Eu gosto de trazer por curiosidade para vocês essa análise do valor intrínseco e do preço teto, porém, não podemos levar em consideração apenas isso, já que tivemos instabilidades no seu lucro, tá bom? E até atualizando para vocês a situação atual das projeções de preço de BMGB 4, vejam que existem várias projeções aqui, que eu deixei já organizado. Antes da gente começar, primeiramente vejam que desde o seu IPO, pessoal, o banco ele só cai. Isso não é bom, isso não me deixa confortável investir em um ativo, tá? Porém, vejam que estamos vendo uma perspectiva de melhora nesse próximo ano que estamos entrando em 2024 agora, mas vão existir várias barreiras para o banco voltar, ou pelo menos começar a crescer na Bolsa Brasileira. Trazendo para o lado técnico aqui, a primeira projeção de preço é a 3,49 e a segunda a 3,90. Para ele subir, ele vai ter que passar essas duas barreiras. Depois temos outras projeções lá em cima, tá? São 4 a mais, que eu não vou comentar agora. Por enquanto, o banco precisa primeiro passar nessas duas barreiras, ok? Uma margem interessante, caso o banco caia, para você ficar atento, que seria interessante talvez fazer algum aporte, seria no 2,68, ok? Por curiosidade também, pessoal, vejam que o valor intrínseco e o preço teto eles estão bem acima comparado ao seu preço atual, tá? Então vejam que ele vai precisar passar de toda essa queda que ele teve para encontrar essas projeções. Até trazendo para vocês, vejam que essa queda foi bem nítida, trazendo em comparação ao CDI. Vejam que foi bem negativo essa queda do banco e para ele se recuperar ele vai ter que evoluir de forma bem constante esses lucros líquidos do banco BMG, tá? E agora já entrando nas partes das curiosidades do banco BMG, pessoal, recentemente saiu uma notícia que o banco BMG estava querendo sair da Bolsa de Valores, tá? Eles até soltaram aqui um comunicado informando que eles não têm intenção de fechar capital atualmente e até carimbaram aqui no comunicado uma solicitação para a pessoa que fez essa matéria que esclarecesse essa matéria porque eles não estão sabendo de nada. Então, até o momento, o banco segue de capital aberto, tá bom? Para quem vai investir aí, essa é a notícia atualizada, pelo menos até o dia 27 de novembro, não existe comunicados atualizando esse comunicado aqui, tá? Hoje estamos em véspera de Natal, tá bom? Amigos, em resumo sobre o banco BMG, BMGB4, ele é um banco de certa forma instável, que na minha visão, por conta do seu lucro líquido, já afasta, pelo menos para mim, uma possibilidade de eu investir nele. Outro ponto também é com relação à sua estratégia, que é focado para as pessoas com 50 anos para mais. Acredito que há margens para eles trabalharem em outros públicos, tá? Outro ponto também é que existem outros bancos mais atrativos do que o banco BMG. E é por isso que eu prefiro escolher outras oportunidades, tá? Acredito eu que há uma possibilidade muito grande do banco crescer, caso ele realmente continue ajustando esse lucro líquido, melhorando a sua estratégia, tá? E comentando agora sobre um ponto positivo, o banco paga bons dividendos. Para quem busca dividendos, ele de certa forma paga esses dividendos bem elevados. Porém, pessoal, quanto a esses mesmos dividendos, nós precisamos ficar atentos, pois essa ação ela tem caído bastante nesses últimos tempos. Teve uma recuperação considerável por conta do seu lucro líquido já ter melhorado também. Porém, essa instabilidade, para quem busca viver de dividendos, ganhar dividendos, caso o seu perfil for mais conservador, seria interessante você analisar de forma mais abrangente todas as possibilidades que você tem em mãos. Tudo bem? Lembrando a todos que não é nenhuma recomendação de compra aqui. Vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana, um ótimo Natal para vocês. Fiquem com Deus e fui, galera!